Olá, amigos do Fugex Lovers. Estou aqui novamente para mais uma entrevista. Hoje vai ser uma entrevista completamente especial e diferente de tudo que vocês estão esperando, que a gente sempre está com fotógrafos aqui. E hoje eu trouxe o amigo Emerson Stein, que é diretor de negócios da Fujifilm Brasil. E a gente vai falar um pouquinho do que é a Fujifilm. Eu faço questão de fazer esse episódio com alguém de dentro da Fujifilm, porque muitas vezes a gente compra um equipamento, a gente trabalha com uma marca e a gente não sabe o que carrega ali dentro. E o quão grande, o quão complexo é uma operação de uma empresa como a Fujifilm e quanta qualidade tem dentro desse equipamento. Então, prazer, Emerson. Obrigado pela vinda. Obrigado, Namor. Obrigado por me convidar. É um prazer participar do teu podcast. E realmente, eu acho que a gente poder falar um pouquinho, né, dessa marca e da empresa, acho que traz valor, né, para quem trabalha com ela e também para quem quer conhecer um pouquinho melhor como os equipamentos eles chegam, né, do jeito que eles chegam no Brasil e o que eles conseguem trazer de valor para as pessoas que usam. E o que eu acho muito interessante, Emerson, que a Fujifilm é uma empresa que, ao mesmo tempo, ela traz uma tradição imensa, que são quase 100 anos, né, de empresa. Uhum. E no Brasil quase 70 anos, a gente vai falar disso mais para frente, e traz essa tradição de uma marca muito consolidada e ao mesmo tempo só conseguiu ser consolidada pela inovação. Você não dura tanto tempo num mundo louco como o nosso se você não inovar, né? É verdade. E eu queria até, como você conhece muito o mercado fotográfico, porque você sempre esteve nesse mercado. E uma coisa que a história que me marca muito da Fujifilm, de inovação, e que a empresa está colhendo os frutos agora, porque a gente colhe os frutos depois de um tempo, né? Sim. Tem que plantar para colher depois. E a história da mudança do analógico para o digital. Sim. Porque eram duas grandes empresas. Em primeiro lugar, a Kodak, né? E a Fuji sempre foi segundo e perto, né? Exatamente. E quando veio o advento do digital, elas tomaram decisões completamente diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, né? Então, realmente tomaram decisões muito diferentes. A Fujifilm, ela sempre se pautou justamente pelo desenvolvimento tecnológico, pela pesquisa. O laboratório dela é essencial para o desenvolvimento da empresa, né? Então essa transformação é muito legal falar sobre isso, porque voltando lá na parte analógica, né, nós lembramos que, imagina, o produto principal da empresa, que era o filme fotográfico, é um produto que muita gente nem sabe, mas ele tem aí mais de 20 camadas, né, de processo químico, né, haleto de prata, corante, fixador, para que, né, são camadas de espessura de um fio de cabelo para te poder fazer aquele resultado que o filme fotográfico tinha e depois aí no processo de revelar para passar para o papel. Então acho que uma das coisas mais importantes que a Fuji fez foi justamente dedicar o entendimento dessa tecnologia, né? Ou seja, a tecnologia de dispersão, a tecnologia de trabalhar com colágeno, porque ele ajudava a não oxidar, ele ajudava a fazer que esse filme durasse mais. Então, trabalhar com tudo isso fez com que a Fuji conseguisse identificar no final onde ela era muito boa, que era o uso dessa tecnologia, a pesquisa, e usar isso nos produtos digitais, né? Ou seja, o conhecimento de cor aplicado à tecnologia digital, o desenvolvimento, né, junto com esse conhecimento de cor, desenvolvimento de softwares focados, né, na fotografia, no entendimento de imagem. Então a Fuji ela é uma empresa de imagem, né, que usa a tecnologia dela lá do início para melhorar ainda mais a sua imagem, tanto da parte fotográfica, né, e aí falando, ela usa isso ainda hoje nas câmeras digitais, né, essa tecnologia, quanto também em outros produtos, como da área médica, né, então usa, né, toda essa tecnologia para trazer inovação para a área médica, ela traz essa tecnologia para fazer inovação na área gráfica, também na sua área de materiais. Então a Fuji hoje, ela usa essa tecnologia que ela tinha, né, tecnologia de filme que tem a ver com
com fotorrevelação, tudo, para desenvolvimento de sensores, né? E isso está na indústria inteira, né? E a Fuji, ela fornece também para muitas empresas, né? Porque muitas vezes a gente está usando um produto tecnológico e a gente não tem ideia que ali dentro tem tecnologia Fuji, né? Ela tá presente em várias áreas, até semicondutor, né? Até semicondutores. Então, hoje, tanto semicondutores que a gente participa desse mercado usando essa tecnologia anterior da Fuji, o conhecimento, né? E também, por exemplo, nessas telas de LCD, tem películas das telas de LCD que são fabricadas pela Fujifilm. De marcas aí. De marcas, né? Samsung, Bastante conhecidas. Exatamente, marcas bastante conhecidas no mercado eletroeletrônico, também de celulares, tudo. E eu sei que no Brasil não temos, quem sabe um dia vai vir, né? Astalift, né? Que é a marca de cosmético da Fujifilm, né? E dizem que é uma marca muito boa, né? Muito boa. Muito respeitada na Ásia, né? Exatamente. Pela tecnologia da preservação, do colágeno, né? Do colágeno, ela tem várias tecnologias ali, tecnologia de regeneração usada, né, por causa do colágeno, a tecnologia de dispersão. Quando a gente fazia um filme fotográfico, tu tinha que ver como tu ia fazer a dispersão desses produtos químicos no filme para que ele pudesse ter o resultado, como tu colocava o haleto de prata ali para que ele pudesse ter o melhor resultado possível. E toda essa tecnologia ela usa também nos seus cosméticos. E aí dá uma aderência melhor na pele, uma absorção melhor. Preservação, das camadas e tudo mais. Então, assim, é muito interessante porque o produto ele é premium, né? É um produto de alta qualidade. E a gente gostaria um dia, né? Quizá a gente pudesse ter no Brasil. Não, tomara, né? Isso aí. O mercado brasileiro, eu vi uns dados que nos últimos 5 anos dobrou o faturamento. Dobrou o faturamento. E se a gente pega, é um negócio impressionante. O negócio, por exemplo, de Instax, que é um produto, né, hoje, que é voltado ao consumidor, que traz toda essa tecnologia anterior, né, que é tecnologia aplicada à fotografia, que é o processo químico. Né? Ele é um produto que hoje ele tem uma expansão muito grande mundial e no Brasil também. É um produto que ele caiu... Não dá conta, né? Não dá conta. Hoje nós não conseguimos... Vocês estão investindo em fábricas, inclusive, né? Estamos mundialmente tentando criar linhas de produção de filmes, porque a gente não consegue dar conta da demanda total. É um produto que caiu realmente, né, na graça dos consumidores, mas também tem um trabalho voltado de marketing para isso, né? Ou seja, o Instax é um produto que nós investimos muito em marketing para que o consumidor consiga entender, né, que é um produto bastante atual, apesar de ele trabalhar com analógico, né? Produto único, mas a gente costuma dizer isso. Você vê, eu fico analisando, é o público Z, que é o grande público do Instax, né? E é uma lacuna que eu escrevi um artigo semana passada sobre isso, que o artigo dizia: eu guardo memórias, imprimo memórias de pessoas há 30 anos e esqueci de imprimir as minhas. O artigo é esse. E eu vejo que a Instax ela atende exatamente esse ponto de uma geração que não sabe o que é ter a foto no papel, a recordação, tudo é digital. Então eu acho que para a geração Z, para a gente é uma magia, mas para a geração Z é algo muito mais grandioso. Por isso que eu acredito que tem uma atração tão forte nessa geração, que é mágico. Você tira uma foto, ela se materializa na tua frente e vira uma recordação física. É incrível, né? A gente se acostumou com isso, mas acho que para essa geração nova, eles devem ficar encantados, né? Ficam. Olha, eu tô falando que eu tô com 50. Deve muito lá distante, né? Não, mas o que tu falaste é verdade, porque a geração ele se encanta com esse produto analógico. Por quê? Porque é o que a gente fala muito de Instax. A foto de Instax ela é única. Diferente de tirar várias fotos no celular, tu tirou aquele momento, ele é único. Então, para eles tem muito valor as coisas personalizadas. A geração Z ela valoriza muito a personalização. Então, ter um produto único que eles usam, né, como recordação, usa como presente, usa como decoração. Então, isso é muito legal, ver a evolução do produto. E a própria Fuji, no desenvolvimento das câmeras no Instax, eu vejo que ela também não para de inovar. Não.
Ela, não sei se não precisa falar Tá bom. se vai trazer ou não, porque a gente não sabe. Mas tem um produto novo que é a Evo, né? Aí, Eu fiquei encantado. Não sei se a Fuji vai já trazer. tem, não, já tem no Brasil. Ah, Já tá bom. vende. Aí, ela e vende muito. É Vende muito incrível bem. aquilo lá. E eu acho que o legal de alguns produtos da Fujifilm, eles estão trazendo justamente a âncora do analógico, mas ele já traz o digital. Ele Isso. tem tecnologia digital embarcada, ou seja, tu captura, tu olha, depois tu são imprime, híbridas, né? exato, são híbridas. É. E aí tu pode escolher até um filme, né? Um filtro diferente. Então a tecnologia, isso eu acho que é legal o que a Fuji está fazendo, que ela está trazendo o analógico junto com o digital. Nós temos um app para quem tira foto de Instax, Instax Up, que tu tira a fotografia e tu faz o upload da tua foto física na rede social, entendeu? Então isso é super legal porque as pessoas entendem que está tudo conectado. Sim. Eu vejo, Emerson, que assim, eu me coloco, se a gente, porque eu vi essa camisa de vocês. Obrigado, obrigado. Mas se a gente fizer o nosso trabalho direito, Uhum. que é fazer a transição, a gente já tem um público garantido. Sim, é verdade. Porque você já tem muitas pessoas que respeitam a marca Fujifilm, porque eu digo respeito porque a pessoa usou muitos anos uma Instax, aquilo trouxe memórias boas, ela olha para a câmera Instax, ela sabe que ali, daquela câmera, ela tem muitas memórias boas da vida dela, então já cria um apego afetivo à marca Fujifilm. Sim, é verdade. E aí, a gente fazendo esse trabalho de migração para Série X, Sim, eu acho que a gente vai ter muita gente do Geração Z. é verdade. E uma das coisas que, né, nós vemos desse negócio da personalização da geração Z, que ela gosta, de coisas únicas, o que a Fuji faz, trazendo para as câmeras, são coisas simples nas câmeras linha X, é justamente trazer o toque. Né? Aquela coisa de pegar a câmera é gostoso, é divertido, ela tem um barulho único, isso foi pensado, né? Eu vou fazer girar um botão, ele vai fazer um clique que vai me remeter a algo que já existiu, que é algo retrô e que e tem um sentimento, então isso é muito legal. Sabe, eu acho que é na Evo, que você faz você tem não é um botão, mas uma alavanca. Uma alavanca. Que você dá a alavanca, a foto sai. Exatamente, como se fosse uma câmera de filme, tava rodando o filme ali. Sai a foto pro Exatamente. Pensado. Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante até hoje, desde a época da Polaroid, que é anterior, né? Sim. Todo mundo que tira uma foto de Instax ou de Polaroid fica... Sacode. É verdade. Nunca serviu pra nada. Nunca serviu pra nada. Não adianta nada. Até hoje, o que tirou a foto da pessoa não. E tem gente que não tem a mínima noção, né? Mas sacode, acha que... Eu sacudo. Todo mundo... Virou um hábito, né? Quando eu tô de bobeira, eu tô lá sacudindo a foto. Mas é muito interessante. E eu queria aproveitar que a gente já tá falando de fotografia, eu ia falar lá na frente, mas a gente já tá misturando os assuntos. Que a gente falasse um pouquinho da série X. Certo. Né? Foi a gente fala muito de série X aqui no podcast. É muito interessante, Emerson, que eu tenho visto histórias diferentes, de áreas diferentes de fotógrafos que escolheram a Fujifilm. Certo. Isso é muito interessante porque são fotógrafos que têm muitas vezes a oportunidade de usar outras câmeras. Como eu entrevistei um que ele ganhou prêmio com outra marca, só que a câmera que ele anda é a Fujifilm. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho do desempenho da série X, né, e da GFX, tanto mundialmente, eu sei que está um fenômeno, né? É verdade. E no Brasil, como que anda a situação aqui no Brasil? E que você fale também um pouquinho do apoio que a Fujifilm dá na assistência técnica, que eu acho que é algo também que tem que ser destacado, né? Claro, legal, obrigado. Bom, vamos começar falando que quando nós estávamos há muito tempo atrás trabalhando com câmeras digitais, que era as câmeras mais voltadas para consumidor, que era a Finepix, ela ainda é uma marca que tem alguma representatividade mundial, mas junto com isso, a série X se destacou
Por quê? Porque a Fuji acabou investindo muito usando essa tecnologia que ela tem de conhecimento, de cor, de dispersão, de como capturar diretamente no frame do que ficar usando o espelho, ela acabou trazendo inovação para o mercado, com produto diferenciado. E eu acho que isso atraiu. Né? O tamanho, o formato, como a gente está falando, pensado em cada clique, em cada giro de botão, isso eu acho que atraiu muito os fotógrafos e também o resultado final, porque né, a gente pode dizer que quando um fotógrafo ele escolheu a Fujifilm, ele não está escolhendo somente uma câmera, ele está escolhendo uma história. E uma história não somente do que fez, mas uma história de desenvolvimento de tecnologia. Então a tecnologia que é usada na área médica, ela também é usada na área de fotografia para imagem. Então assim, quando ele está comprando um equipamento, ele está comprando uma história de investimento em tecnologia. Sim. Uma história de investimento num laboratório que desenvolve tecnologia para a imagem. Então, isso eu acho que é importante entender e eu acho que é por isso que o sucesso da marca, né? A marca ela é muito, digamos assim, aceita e vou dizer que ela é amada também. Por quê? Porque ela traz essa segurança pro fotógrafo e a partir daí ela resolveu ampliar. Então vou fazer agora uma máquina que é a GFX que vai trabalhar, eu vou ter 100 megapixels no equipamento porque eu quero um resultado excepcional e está sendo muito bem aceito, né? Porque o resultado realmente da GFX é um resultado excepcional. Né? Quando a gente fala de qualidade, tudo, eu acho que também ela colocar a sua tecnologia, por exemplo, de trabalhar filtros de filmes, eu acho que é uma sacada muito legal. E é toda a linha. E é toda a linha dela, tem isso. E aí, ou seja, o fotógrafo ele consegue ter uma diversidade de como usar ela e ter o resultado final e oferece isso, né, para o seu trabalho de uma maneira única, eu posso dizer. Então eu acho que o grande sucesso da Fuji está aliado a tudo isso, esse uso de tecnologia lá, início, colocando no produto, tecnologia de software, tudo, e agora colocando também inteligência artificial, né? Ou seja, para facilitar ainda mais o trabalho. Uma das coisas que eu ouço também muito dos fotógrafos falarem, e aí, né, pode até me ajudar a falar isso, por quê? Porque tu pega, às vezes, um arquivo de uma outra câmera e tu fica trabalhando para que ele fique pronto. E a gente ouve muito falar que a Fuji não, tu clicou, aquele ali, ele já é o produto final. Pré-regulado. Bem pré-regulado. Já pode usar. Já pode usar para impressão, exatamente. Então isso eu acho que é uma facilidade também que a empresa acabou desenvolvendo aí. Eu acho que um pouquinho vem dessa coisa da tradição do filme. Antigamente não tinha Photoshop. Não tinha, é verdade. Então você tinha que fazer e já imprimir a foto final. É foto final, exatamente. Não que assim você não possa usar um RAW e pode usar o que você quiser. Óbvio. Mas se você quiser manter a magia, você pode manter. Pode manter, que é o teu olho, né? Que é o olho do fotógrafo. Então... Eu acho outra coisa importante, Emerson, de vocês, como empresa, e eu digo como experiência minha de fotógrafo. Sim. Eu comecei em 95 com meu pai e era médio formato de filme, Hasselblad, né? Sim. Aí usava Fuji e usava Kodak, Agfa, usei tudo. Sim. Ilford. Sim. E revelei também, eu revelava, tinha laboratório lá, revelava preto e branco. E a gente passou por 35mm, Nikon, Nikon, depois Canon. Eu usei Canon de 2000 a 2013. Todas as câmeras que você imaginava. Sim. Aí, o que eu quero dizer? É uma câmera inferior de qualidade? Não. Qualidade, specs, excelente. Sim. Muito bom, não tem o que falar. Nenhuma marca, não tem igual ao futebol, não tem mais bobo. Claro. No mercado também. Só que tem uma coisa que quem está me ouvindo e já usou outras câmeras sabe... as outras marcas não têm o costume de ouvir o fotógrafo. Como se vivesse em outro mundo. Não sei o que é igual algumas agências não ouvem o público. Sim. Lançam um produto, como da Jaguar. Sim. A Jaguar lançou um produto e não ouviu ninguém.
e quiseram enfiar a goela abaixo de um público tradicional, conservador, que é o público Jaguar, Sim. só de 50 a mais, Uhum. e lançaram um carro, não que seja feio, né? Mas não tem nada a ver com o público, um carro cor-de-rosa, neon, não sei o quê. Não venderam nada e até trocaram o CEO, né? Claro. Mas assim, a Fuji, ela tem essa característica de ouvir o fotógrafo. E isso foi determinante na minha mudança. Porque o que acontecia? Eu tinha câmeras, toda a linha da Canon, e algumas câmeras vinham com alguns, não é defeitos, mas algumas coisas que incomodavam. Uhum. Entendeu? Pô, isso aqui o cara pode fazer no software, por que não muda? Uhum. Aí ia lançar nova câmera, você ficava esperando, pô, os caras vão mudar. Agora vai mudar. Aí vinha com o mesmo problema. Mas coisas básicas, assim, sabe? Sim. E isso, durante 13 anos que eu usei, me aborreciam demais, cara. Porque eu usava hard work, eu usava em casamento, eu fotografava o dia inteiro naquela época. Uhum. E eu precisava de algumas coisas que eram tão simples. E tanto é que quando eles lançaram a 5D Mark II, Sim. que é uma câmera que foi um sucesso, uma ótima câmera, os hackers criaram um software que você instalava na câmera, chamava Magic Lantern. E você tinha todas as regulagens que você queria. Que a câmera Não tinha. E quando eu vi a Fujifilm com esse lance de lançar os filtros de simuladores de filme, aquilo lá já me deixou. Falei, pô, mas que essa empresa tá pensando, né? Uhum. Aí fui pesquisar. E aí eu vi que a Fujifilm lançava a atualização de firmware das câmeras. Aí eu falei, cara, não é possível. Ninguém fazia isso. Hoje fazem. Claro. Mas não fazem com a naturalidade que a Fuji faz. E eu lembro que vocês lançaram a X100, que foi a primeira da série X, 2011. Sim. Até 2015, vocês estavam fazendo atualizações de firmware. A última atualização foram 28 itens. Eu não acreditei. Eu falei, cara, isso é inacreditável. E depois que eu conheci, né, fui ao Japão, tive a oportunidade de conhecer os diretores, eu vi que realmente tem essa visão, esse cuidado, né? Eu lembro, Emerson, quando eu fui, o lançamento da X Pro 2. E eu queria conhecer o pessoal que fazia os simuladores de filme. Pedi por Tom. Sim. Falei, Tom, quem que é? Aquele pessoal ali. Eu fui lá pra mesa do engenheiro, mas tudo engenheiro assim, né? Tudo certinho, né? Eu já cheguei, eu já não tinha tomado os coquetéis, abraçando todo mundo. Abracei todo mundo, sentei lá. Pô, mas eu fui perguntar, né? Eu era curioso. Uau. Como que vocês fazem isso? Me explica, eu quero saber se é uma jogada de marketing ou vocês realmente estudam. Pô, eles me explicaram na época, né, que quando eles foram fazer os simuladores, eles chamaram os químicos da época do filme. Os caras que faziam o filme foram para o laboratório junto, ampliaram microscopicamente para ver se tinha o mesmo grão, não conseguia fazer. Pô, entendeu? Isso é demais, cara. Então, assim, para o fotógrafo que tem essa veia artística, o fotógrafo dá muita importância para isso. E eu acho que a Fuji teve essa visão de enxergar. Sim. Bom. Enxergou isso e trabalhou isso com os fotógrafos, né? A fotografia não é apenas marketing. Sim. Na Fuji, né? E Emerson, eu queria saber assim, o que a Fuji vê hoje da IA? Ela tem, ela vê de uma forma positiva, ela está investindo em IA, ou ela faz... Porque a gente está passando agora pelo que a gente passou na época do digital. Sim. Tem gente que não está investindo e corre o risco de ficar para trás. Sim. Como que está essa transição hoje na Fuji? Ela tem investido em IA? Sim, tem bastante. Na realidade, em todas as áreas da Fuji, a gente vê investimento em IA. Então, por exemplo, ela tem uma inteligência artificial voltada para a área médica, chamada Rayleigh. Então, é uma leitura de milhões e milhões de exames que ajuda muito na hora do diagnóstico. Então, tu imagina que tu fez um determinado exame, e aquele exame ele vai passar, óbvio, por um radiologista, alguém que conhece a imagem radiologicamente, né?
mas ele faz uma leitura onde ele pode detectar e mostrar antecipadamente várias possibilidades daquele exame. Né? Então ele consegue detectar, por exemplo, nós temos hoje um projeto que chama Stop TB, que é um projeto mundial, né, que é contra a tuberculose. Então nós temos um equipamento que ele tira um raio-x, e nós estamos fazendo um projeto aqui no Brasil em penitenciárias, que tu leva o raio-x móvel, que ele tem praticamente, ele é como se fosse uma câmera fotográfica, só que ele captura o raio-x com uma chapa Fujifilm e os softwares Fujifilm e inteligência artificial. Então ele detecta em segundos a possibilidade de ter uma tuberculose. E isso ajuda muito no tratamento. Então, qualquer doença, o diagnóstico precoce, ele é importante para o tratamento. Então, esse projeto Stop TB, ele é super importante por quê? Porque é uma disseminação de tuberculose ainda, principalmente em penitenciárias. E esse exame ele era feito através de escarro, entendeu? Então, assim, é um processo extremamente demorado, levava tempo, então a gente está ajudando, né, a tornar isso muito mais rápido. Então, isso é olhar para frente, ajudar a saúde pública, né? Então, quando a gente fala que a FUJI está preocupada em melhorar a vida das pessoas, é justamente trazer isso, né? É trazer melhorar efetivamente. Efetivamente, né? Então, ela está investindo, né? Quando a gente fala de câmeras digitais, ela está investindo também em inteligência artificial para que a leitura, né, de como tu vai querer a fotografia e quais os parâmetros ela seja muito mais autofoco, exatamente, para que ela seja muito mais parecida com o que tu tá enxergando a olho nu, né? Então acertar os parâmetros. Também usa isso em Instax, por exemplo. Mas em Instax, como ela está usando a inteligência artificial? Por exemplo, esse app que eu te falei, que a gente tira a fotografia da foto, então tu captura a foto da foto e aí tu faz o upload dele. Então ela usa isso para entender melhor o consumidor e lançar produtos que estejam mais alinhados com o que o consumidor precisa. O tipo de fotografia, como ele se diverte. Faz uma leitura disso. Como o algoritmo do Instagram. Exatamente. Então a gente está usando isso para melhorar a experiência do consumidor, né, através de inteligência artificial. Então, assim, a gente realmente entende que a inteligência artificial hoje ela é uma ferramenta extremamente necessária para melhorar a vida das pessoas. E até no investimento em semicondutores, né? Também. Que é a base do desenvolvimento da inteligência artificial. Exatamente. Que a FUJI participa disso efetivamente. Efetivamente. Então, essa coisa da luz entrar no sensor fotográfico é mais ou menos o que acontece no semicondutor. O processo é muito parecido, né, com o processo de revelação. Nano, né? Exatamente. Não, são partículas muito pequenas. Então, tecnologia... E isso é uma das coisas também que tem a ver com a tecnologia anterior. A FUJI ela tem esse domínio de microscópico, exatamente, por causa do filme. Então é muito legal. Deixa eu responder uma outra pergunta que tu falaste antes, ou seja, como é que está o negócio de câmeras digitais no Brasil? A gente tem dobrado o ano. Não é assim, eu cresci 20. Eu tenho dobrado nos últimos 2 anos. Então a aceitação das câmeras digitais da linha X no Brasil ela está muito grande. A gente vê um potencial enorme para o público brasileiro. Agradeço aí a todos, por quê? Porque, né, todos os Fuji Lovers, né, os ex-lovers que estão aí nos ajudando a disseminar, né, essa tecnologia e o amor que nós temos aí pela fotografia tem nos ajudado muito. Então nós estamos crescendo muito, né? Sobre assistência técnica também nós estamos investindo, nós, né, estamos aumentando aí a garantia das câmeras, já aumentamos porque a gente acredita que isso é uma maneira de fazer com que o consumidor ele fique mais à vontade, né, de comprar o produto e dar uma assistência técnica de qualidade. Então nós estamos investindo nisso também, né? Isso é um ponto muito importante mesmo. É isso que eu falo para... Muita gente me pergunta às vezes, fala assim, pô, eu tô pensando em trazer do Paraguai, eu trazer... E eu acho que hoje não compensa, porque a Fuji, ela tem ela, de certa forma, até subsidia em alguns equipamentos, porque vem com preço muito bom. O preço que vem para o Brasil é muito bom. E você pode parcelar, facilidade de parcelar no cartão. E esse lance, a gente está lidando com equipamentos eletrônicos. Todos, não estou falando que é a Fuji. Todos os equipamentos que existem eletrônicos, eles têm uma probabilidade
de ter algum Sim. problema. Um bug. Eu nunca tive, quer dizer, eu tive uma câmera da Fuji que tinha 8 anos, que eu usava loucamente, que ela deu um probleminha. Sim. O resto nunca tive problema. Mas assim, pode acontecer porque é um Claro. equipamento eletrônico. Sim. E normalmente acontece nos primeiros meses de uso, no começo do uso. Sim. Se você não tem uma garantia no Brasil, você vai ter que fazer uma gambiarra. Sim. Você vai ter que mandar para algum lugar. Se o cara for bom, ele vai. Você tem uma garantia de nada. Pode fazer arrumar e daqui a pouco estraga de novo. Você não sabe. É. Agora, se você tem uma marca que você compra aqui e te dá. Quanto tempo está dando de garantia hoje? Não, a gente já vai passar para 2 anos. 2 anos de garantia. 2 anos de garantia. Então é isso aí. O fotógrafo pode ficar tranquilo durante 2 anos. Que vai ter. E assistência técnica especializada, né? Isso é importante. Alguém que conhece o equipamento, sabe o que está fazendo. Isso é muito importante para dar segurança para o fotógrafo. E eu acho que algo muito, muito legal é que a Fuji ela faz ela tem fotógrafos ligados à empresa que servem como também uma ponte, né? É Para verdade. levar informação, a gente procura deixar o fotógrafo próximo da empresa. Sim. A Fuji não tem aquela distância que muitas marcas têm, distancia do fotógrafo, fica aquele abismo, né? O cara nunca. A Fuji ela interage melhor, né? Sim. O programa Fuji X Lovers, né? X Photographers, desculpa. Ele justamente ele é para isso, né? Para ter junto conosco os representantes, né? Não só da marca, mas da categoria, sim, né? Para que eles consigam nos trazer os insights, consigam, né, também reverberar, né, toda a mensagem que a gente quer passar. Então, acho que realmente é um programa mundial, um programa bastante antigo, né? Sim. Então, que a gente já lá no início já pensou nisso e continua trabalhando. E cada vez mais quer engajar as pessoas para que esteja mais perto, ouvindo e entendendo o que está acontecendo no mercado. Uma coisa que eu queria tocar no assunto com você dentro da medicina é que eu li sobre um equipamento que vocês estão trazendo para o Brasil, Sim. que eu achei fantástico, principalmente agora que está tendo uma discussão de terras nobres. Terras nobres, metais nobres, Metais né? nobres, E vocês estão com um equipamento de, eu acho que ressonância magnética, porque todos os equipamentos para resfriar usam gás hélio, né? Usa hélio líquido, né? Hélio líquido. E vocês desenvolveram uma tecnologia que não precisa. Não precisa. Isso é incrível. Então, ele realmente ele salva muito, né, em relação à natureza. Por quê? Porque o hélio ele é um elemento que ele vai findar, né? é finito, exatamente. E aí, então, o preço dele é extremamente alto. E além de tudo, ele acaba, quando tem um problema no equipamento que ele tem hélio líquido, por exemplo, ele atraiu algum metal e tu tem que fazer o equipamento parar, a gente chama de quench, tu tem que parar o equipamento. Quando faz isso, todo aquele hélio, ele vira vapor. Então tu perde tudo aquilo. Então é uma perda, né, da natureza. Tu está consumindo, né, um bem da natureza que não precisaria, porque ocorreu isso. Então a Fuji conseguiu desenvolver uma tecnologia através de metais, né, e da inteligência de como gerenciar isso, esse resfriamento, onde ela consegue fazer isso sem uso do hélio. Isso é incrível. Entendeu? Isso também ajuda até na própria... No custo também. No custo do médico para a clínica. Exatamente, para a clínica, do hospital, tudo. Até no custo de instalação, porque antes tinha que fazer o tubo para fazer o quench. E hoje não precisa mais, porque não vai ter isso, né, com esse nosso equipamento. E ela lançou essa tecnologia? Essa é uma tecnologia inovadora da Fuji, própria da Fujifilm. E nós estamos, né, lançamos isso agora no Brasil e esperamos ter aí alguns clientes para que a gente consiga colocar ele e mostrar isso, porque todo mundo está muito curioso para entender isso. E gera provavelmente a médio e longo prazo para a empresa também uma economia grande, né?
do hélio, da questão do hélio. Sim, então, cada vez que tu tem que fazer essa sequente, essa recarga, o hélio ele é um material muito caro. Uhum. Então, às vezes, Cada pode vez gastar. ficando mais caro. Exato, cada vez ficando mais caro. Então, assim, pode gastar, dependendo do equipamento, pode gastar R$200 mil, R$300 mil numa recarga de hélio. Você teve que perder todo o hélio. Emerson, como que é a questão da... Ainda existe uma utilização da prata pela Fujifilm, a letra de prata? Ah, existe. Tem muito produto que usa ainda. Então vocês, assim... Deve ser muito complicado com as altas de Sim. prata. Nossa. Isso tem sido... Dobrou, né? Dobrou, mais que prata, dobrou, né? mais que dobrou. Então, assim, muitos produtos analógicos que nós temos ainda, né, nós temos filme fotográfico, Uhum. né, nós temos papel fotográfico. A Destaques usa a letra de prata? Sim, também usa, né? Mas o filme, então, o filme médico, Ah, filme médico também usa, né? As chapas da área gráfica também usam, né? Uhum. Então tem uma série de insumos que usam, que nós estamos bastante atentos aí no mercado para ver como serão os próximos passos aí desses custos aumentando. E, Emerson, até voltando para o assunto que a gente falou, de uma empresa algumas empresas concentram numa área só. Sim. Colocam todos os ovos dentro de uma cesta só. Sim, A Fuji diversificou. sim. Então, por exemplo, eu queria até saber de você, não sei se você pode me dizer, a Fuji ela acaba uma área, cresce mais, investe na outra, ela faz ela Sim. sempre está equilibrada, né? Eu tenho essa impressão, por exemplo, a Instax fatura muito. Uhum. Foram mais de 100 milhões de câmeras, hein? Mais de 100 milhões de câmeras já colocadas no mercado. Pois é. Aí entra um caixa bom, ela deve usar esse dinheiro não só para o desenvolvimento de Instax, né? Claro. Aí são decisões estratégicas da empresa que a gente nem tem todas as informações no Brasil, mas eu posso te dizer que justamente ela precisa, né, ir desenvolvendo vários negócios. Né? Então, ela acaba, óbvio, gerenciando o seu caixa como um todo, olhando as oportunidades, tentando extrair o máximo, né, daquele negócio e também reinvestindo em coisas novas. Então, né, ela fez vários investimentos. Isso assim. Até para... Por que eu tô... Às vezes fala, pô, essa pergunta do namoro... Mas não porque assim, a gente, com um fotógrafo, quando ele decide comprar um equipamento, Sim. Aquilo é um bem do fotógrafo. Sim. É tipo um patrimônio. Um equipamento fotográfico é um patrimônio. Ele vai gastar dezenas de milhares de reais num equipamento, lentes, corpos e tudo mais, né? Sim. E eu acredito que a empresa que ele tenha escolhido tenha de passar segurança. Sim, sim. Então, se você vê, por exemplo, no caso da Fuji, muita gente não deve saber disso. Sim. É uma empresa muito sólida. Vem da fotografia, tem outras áreas que estão lucrando, que estão muito além da fotografia. Sim. E isso dá uma segurança maior, longevidade para a marca. Claro. Que é uma marca que já tem quase 100 anos e está super atual hoje. Claro. Né? Então, para quem compra um equipamento, aquilo é um patrimônio, a pessoa fala, pô, será... E às vezes com outra marca você não tem isso. Você, pô, será que... Como já tiveram várias marcas que continuaram, né? Sim, é verdade. Na área fotográfica, a Minolta saiu, era uma marca forte. A Pentax praticamente saiu, né? E a Fuji, que é muito interessante, porque ela veio de ela foi lançada a CLX em 2011. 2011, isso. Quer dizer, zero de participação no mercado. Hoje está super bem, né? Super bem. Aqui no Brasil é uma das principais marcas, né, de participação de mercado. Nós estamos crescendo, como eu falei, dobrando aí faturamento. Então, nós estamos muito bem posicionados aqui mundialmente. E quanto à segurança do fotógrafo, realmente o que tu falaste é importante. Por quê? Porque, como eu havia falado antes, é tanto em relação a ter o produto e longevidade, quanto o desenvolvimento de tecnologia. Porque como ela tem, né, esse laboratório e né, digamos, um dos corações da Fujifilm é desenvolvimento de tecnologia, é inovação, ela usa isso para todas as áreas. Então, ela poder ter, né, o caixa de diversos negócios e desenvolvimento de tecnologia, ela usa muita tecnologia. Leva de um lado para o outro. Então, eu acho que esse ponto é muito importante mesmo, porque o fotógrafo que adquiriu o equipamento da Fuji, ele vai ter longevidade não só da marca em si, mas em relação à inovação. Ele vai sempre ter um produto que vai ter inovação, vai ter coisas diferentes no futuro e, como escuta, né, mais próximo do consumidor, aliados ao que ele necessita.
Eu vejo uma coisa que é muito semelhante ao mercado de carro. Uhum. A gente, quando vai comprar um carro, você fica olhando depois o preço da revenda do carro. Exatamente. Você não vai ver só quando você está pagando do zero, no né? momento. Uhum. E eu tenho 2 grupos de WhatsApp de venda de usado. Sim. Que eu abro oportunidade para os fotógrafos venderem, né? Uhum. E o valor, mesmo de uma câmera bem usada, eu acho que pela confiabilidade no equipamento, que os fotógrafos confiam no equipamento, e pela questão da inovação que você está falando, o mercado de usados da Fuji é muito bom. Que bom. Assim, os preços se mantêm muito bons e lente não cai. Sim. Só cai na hora que você compra, que aí ele vira usado, mas ele não decai com o tempo. É um mercado bem forte. Bem ativo. Que é um sinal de saúde, né? É verdade. De confiabilidade. Tudo, né? Então é bom até essas oportunidades que vocês acabam criando, né, de movimentação do mercado. Isso ajuda muito a indústria. Porque muitas vezes, Emerson, um fotógrafo, ele não tem ele está começando. Uhum. A gente tem realidades muito diferentes até, para quem está ouvindo de fora do Brasil. Sim. O Brasil é um mercado peculiar, né? Então aqui você tem um mercado de câmeras novas, que é o que todo mundo almeja, comprar sua câmera nova, mas às vezes o fotógrafo não tem a condição de comprar, ele começa pelo usado. Começar, né? Então a primeira experiência dele na Fuji às vezes é uma câmera usada. Mas eu acho bom ter um mercado assim. Sim. Porque vai ter a escadinha. Não é saudável. Claro, ele vai aprender sobre o produto. Tudo. Isso é muito produtos importante. bons, mesmo Sim. XT3, XT4, até XT2. Uma coisa também que tu falaste antes que é importante ressaltar é que, por exemplo, a tecnologia da Fuji ela também não é só na câmera, né? É na lente. Então, a Fujifilm ela fabrica lentes para diversos fins. E isso é muito legal, por quê? Porque ela tem tecnologia para fabricação. Então ela fabrica não só lentes de câmeras digitais, mas ela fabrica lentes, por exemplo, para filmadoras pequenas, né? Essas CCTVs, que ela também fabrica, quanto também para cinema. Lentes profissionais de cinema. Então, assim, essa gama e passar por tudo isso é um desenvolvimento de tecnologia que traz para o produto uma segurança muito grande, um resultado final muito, muito bom. Então, acho que isso faz com que o consumidor, né, quando ele compra um produto Fuji, ele tenha essa segurança. Do resultado. E assim, eu vejo que hoje tem um mercado que está sendo inundado de lentes que não são da marca. Sim. Né? Muitas lentes chinesas, preço bom. Sim. Não estou falando que seja um equipamento ruim. Entrega. Uhum. Mas o que carrega uma Fujinon é muito interessante. Porque às vezes você está vendo um jogo de futebol de uma Copa do Mundo e a lente que está sendo filmada a Copa do Mundo é uma Fujinon. Quase certeza. Fórmula 1. Você acompanha a Fórmula 1, você vai olhar lá que lente que está sendo filmada, Fujinon. Exatamente. Eu sei que, por exemplo, muitos filmes da Marvel e da Disney, filmados exclusivamente com lentes Fujinon. A Bela e a Fera, esses do X-Men, tudo Fujinon. Então, dentro de uma lente, tem uma tecnologia embarcada muito grande de coating, né? Às vezes o fotógrafo também não sabe, que são as banhos, né, que passam na lente, né? E assim, vai ter diferença. Tem diferença. Não que não entregue. Você usa uma Sigma, uma Viltrox, eu acho até bom fazerem para o Mount Fuji, porque aumenta a gente usando Fuji. Mas não dá para comparar. Às vezes a pessoa fala, mas a lente é mais cara, a Fujinon é mais cara porque tem muita tecnologia. Muita coisa. Às vezes, se você colocar uma do lado da outra, você vai ver num teste real mesmo, você vai ver diferença de cor, você vai ver uma diferença de distorção. Você vê algumas, você vai sentir. E assim, se você está buscando uma qualidade máxima, final, né? Eu sou preciosista nisso. É verdade. e é isso, né? Eu te falaste antes, fotógrafo, ele é um artista. Né? O olho é diferenciado, ele é treinado para enxergar algo que as pessoas normalmente não vê. Então, acho que tu conseguir tirar do equipamento
o máximo, né, do que o teu olho está enxergando, porque para mim a fotografia ela é muito isso, ela é tu conseguir transformar na captura a coisa mais pura que tu está enxergando o olho nu, Exato. né? Então conseguir trazer isso. Então acho que essa é uma das filosofias da Fuji também. E a gente tava falando aqui, eu tava lembrando, Emerson, você tá falando de arte, né, dos fotógrafos. Eu vou entrevistar na quinta, agora, essa semana, um fotógrafo do Rio Grande do Sul, que é da tua Minha terra. Por isso que eu lembrei aqui. Ele fez um trabalho, chama Guto, Uhum. e ele fez um trabalho de fotografar os peões, cara. Olha que legal. Como que fala o homem do campo no Rio Grande? É peão também. É peão, né? É. Bombacha. Isso, é. Mas no campo faz a gaúcho. A lida. Gaúcho, O gaúcho é o gaúcho todo. É o que faz a lida, né, do É. campo. E ele tem um trabalho magnífico disso. Legal. Ele foi pro campo, Aham. ficou lá no meio, na corda de madrugada, com o Sim. quebra-torto, né? Aham. Toma um chimarrão. um chimarrão e faz o churrasco no chão. Chama. E lida com o gado. E ele fez todo o trabalho, ele trabalha até hoje com a XT1. Olha, que legal. Uma câmera que já tem Nossa. 11, 12 anos. É. 11 anos, eu acho. Você vê que legal. interessante? Interessante. A questão da longevidade. É, Né? produto, né? Trazendo qualidade. E eu queria trazer, Emerson, um negócio que eu li, não sei se você já viu sobre isso, que achei muito legal da Fuji, uma ação que a Instax fez na Indonésia, Sim, eu vou falar. que eles... Pô, isso aí, cara, pra mim me tocou muito. Sim. Até vou compartilhar com os colegas isso, que eles foram a orfanatos, Uhum. Fujifilm, por isso que, assim, a empresa é especial, né? Sim. Porque eles foram a orfanatos e pegaram crianças que não tiveram pais, né? Orfanatos não tem pai, não tem mãe, não tem memória, não tem passado, crianças sem passado. E eles fizeram parcerias com grandes fotógrafos indonésios, Uhum. e eles foram a esses orfanatos e começaram a fotografar as crianças. E aí saía a memória física, eles davam de Entregava. presente para as crianças, para dar memória aonde elas poderem se, né, resgatar um pouquinho do passado, tudo. Sim. E esse trabalho eu vi que a Fujifilm fez um livro, Uhum. e a venda do livro doou o dinheiro para os orfanatos. Sim. Pô, demais. Muito legal. Foi uma ação muito legal, é uma ação que reverberou mundialmente, né? Por isso, porque tá falando, né, do cerne da Fujifilm, né? Que é trabalhar com imagem e resgatar as memórias e emoção, né? Porque imagina, a criança às vezes não teve a oportunidade de ter nada registrado, então a partir dali, daquele momento, ela vai ter um registro físico, porque, né, o registro digital, principalmente que não tem condições de guardar ou armazenar de uma forma correta, é fácil perder. Sim. Né? Então ele tem um registro físico aí da sua Eu até, é um desafio Uhum. que eu acho para a Fujifilm, e eu acredito, Emerson, que para o futuro, eu espero que a Fujifilm veja dessa maneira, no mundo, né, globalmente, Sim. de incentivar a impressão. Sim, sim. Porque a Fujifilm tem toda a cadeia, né? Sim, sim. 360 graus. É. E eu acredito muito nessa integração Sim. da câmera com as impressoras. Impressão. Não sei se a Fuji no futuro possa lançar uma impressora para você ter na tua casa, Sim. de 10x15. Isso seria fantástico. Aí, ó. Boa ideia. Yuji, todo mundo. Mas seria muito interessante, Emerson, você ter por exemplo, uma impressora na tua casa de 10x15. Porque o que eu vejo, assim... Eu escrevi um artigo sobre isso também, 2 semanas atrás. Que a gente tá sem memória. Uhum. Nós não temos memória. Tá se perdendo. Quando começou a época do digital, até hoje, se bobear, a pessoa só tem foto do dia do casamento. O resto é tudo no celular, na nuvem, no CD que já era, Sim. no DVD que já se perdeu, entendeu? E as pessoas vão chegar numa época da idade, a gente chega numa época que a gente quer ver o nosso passado. Não vai ter. Eu tô falando isso porque eu perdi meu pai em 2021 e ele guardou tudo numa sala lá dele, lá, de foto. E aí eu fui ver com o meu irmão para organizar as coisinhas dele e tudo.
E, pô, esse dia foi até a gente sentou no chão, ficamos vendo as coisas do papai chorando, eu e ele, né? Sim. E eu vi, Emerson, que a minha história parou em 2003, cara. Hoje nós estamos em 26. 26. Eu tenho 23 anos que eu não tenho De história. lacuna. De lacuna. Eu tenho uma outra foto no Instagram, não sei o quê, mas não tenho uma história impressa. Então, assim, é algo a se pensar. Dá que se pensar. Assim, a gente luta, né, nessa batalha há bastante tempo, não é uma batalha fácil. Sim. Né? Não é uma batalha fácil. Você, principalmente, que vem Da área de impressão, né? Ou seja, o que a gente tem é o seguinte, nós temos diversos formatos de impressão, né? E que é tanto impressora pequena, térmica, hoje a gente vê que tem muito espalhado, né? Antes a gente via basicamente em lojas de fotografia, que ainda existem lojas de fotografia especializadas, né? Os grandes laboratórios que produzem muitos produtos lindos, Sim. né? De fotografia, fine art, Lindas, né? muito lindas mesmo, e também produzem fotografia para consumidor. A minha visão é que o consumidor hoje no Brasil, ele não tá decaindo mais o nível de impressão, né? Ou seja, tu tem muitas tecnologias de impressão e ele acaba diversificando. Sim. Né? É claro que é difícil tirar aquelas fotografias que estão no celular, porque a gente captura muito, é difícil organizar tudo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da indústria, é ajudar o consumidor a tornar mais fácil a impressão, a seleção, porque tu acaba da mesma cena... Você criar um software que você vai jogando lá. Isso, eu acho que no futuro talvez a gente integrar isso com alguma coisa de inteligência artificial. Vai né? jogando lá numa nuvem. Isso, e aí impressão. poder trabalhar, né? Aí quando completar, tipo, 100 fotos, imprime. Isso. Deixa uma conta. Deixa uma continha. Mas hoje já existem muitas empresas que fazem isso, elas têm impressão por assinatura. Né? Várias empresas no Brasil que estão crescendo. Sim. Né, com isso. Fala daquela máquina que vocês desenvolveram, que eu acho muito interessante. Qual delas? Estava na feira. Você pega escaneia. Ah, sim, Não, então temos um quiosque que ele imprime diretamente do celular, né? Faz o upload das fotos e depois o download direto no equipamento no site da Fuji e o download direto no equipamento imprime. Então, isso realmente tem ajudado o consumidor a ficar mais à vontade. É óbvio que tu ainda depende um pouco de infraestrutura, né? Em relação à internet, tudo, mas ele ajuda muito o consumidor a facilitar a impressão, e eu acho que esse é o ponto. A gente precisa facilitar. Mas hoje tem diversas tecnologias. A Fuji tem tecnologia de impressão em diversas áreas, né? E incentiva muito essa parte de impressão da fotografia, né? Os seus laboratórios aqui no Brasil, de novo, nós temos laboratórios muito, muito bons, com produtos excepcionais, com uma criatividade muito grande e que valorizam o produto. Acho que isso é uma coisa importante. Muito. Né? E você sabe, eu fiz muito casamento, né? Sim. 30 anos fazendo casamento. E eu desenvolvi, eu aprendi com meu pai a vender. Meu pai era um vendedor ótimo. Muito bom. E eu aprendi a ganhar dinheiro na época do casamento com álbuns. Sim. O que me dava dinheiro não era fazer o casamento, era vender o álbum depois. É isso aí. Eu, às vezes, conseguia o ticket que eu conseguia no casamento e conseguia no álbum, ou o dobro, que eu vendia 2, 3 álbuns. É isso aí. E sempre foi algo que eu bati muito forte. Eu fiz eu fiz uma palestra disso. Eu preparei uma palestra, dava nos eventos da Go Image, várias palestras. Eu acho que você deve ter visto. Já vi, sim. E assim, isso é uma coisa que eu sinto falta, porque eu parei de fazer casamento. Sim. E eu tô assim, com um desespero para falar pro pessoal, imprime. Eu acho que tem várias tendências, né? O digital ele trouxe isso. Tem várias tendências. Tem gente que acaba só capturando e entregando os arquivos. Nós, óbvio, incentivamos para que a memória ela seja, né, ela seja física, né, palpável. Né? Porque isso traz longevidade. Vou dar um exemplo aqui curtinho para não me aprofundar muito nesse tema, mas nas enchentes do Rio Grande do Sul, eu tive visitando, né, várias pessoas e em Canoas eu estava, né, visitando lá as pessoas para ajudar lá, e teve uma história muito interessante de uma senhora que eu encontrei na casa dela com varais de fotografia pendurada tentando secar. E isso mostra pra gente
quão valoroso é uma fotografia impressa. Porque ela deu muito valor para aquilo. Ela disse, poxa, as minhas fotos aqui eu tô secando, e ela conseguiu resgatar muitas, algumas realmente ela acabou perdendo, mas assim, o valor que ela estava dando naquele momento onde estava uma bagunça a casa dela, a casa estava toda transtornada, ela estava tentando secar as fotos para ter a lembrança, né, guardada, e ela poder rever isso depois. Então, realmente é nosso recado, né, para todo mundo é justamente isso, incentive a impressão, porque isso é guardar a memória, é trazer, né, no futuro a visão do que aconteceu no passado com a visão. E eu acho que hoje, o que a gente estava até falando antes da entrevista, né, dos nossos antepassados, antigamente não tinha tecnologia, então se perdia, a gente não sabe. Hoje você tem condições de guardar a sua história para as gerações que vão vir. Futuras. Tem que guardar. Eu fiz um trabalho, Emerson, de uma cliente minha judia. Sim. Fiz o casamento do neto. E aí a mãe desse menino, né, me procurou umas fotos de família, tudo em preto e branco. Aí eu falei, ela me colocou fotos boas, antigamente, né? Fotos de 80, 100 anos atrás. Falei, que coisa linda, o que a senhora quer com isso aqui? Ah, eu quero digitalizar. Eu falei, pô, mas a senhora tem impresso, a senhora quer digitalizar isso? Você vai se perder, a senhora vai perder, você vai ver esse arquivo. Ela falou, não, mas você sabe que é verdade? Mas o que eu faço com as fotos? Eu falei, vamos fazer um álbum. Perfeito. Eu reproduzo tudo e a gente põe organizado. Eu falei, tá bom, vamos fazer, mas você vai conhecer a mamãe. Tava viva. Que legal. Tá viva, né? Tava Sim. viva. 97 anos. Nossa. Incrível. Vieram meus amigos. Sim. E eu fui para tomar um café com ela. De lá saiu um livro. Olha. A gente fez o livro da história dela. Ela escapou de Auschwitz. Poxa. Veio da Transilvânia. E o que ela falou? Igual a tua história. Quando chegaram os nazistas, eles fugiram. Igual da lista de Schindler, quando abre a janela e vê o povo indo pro gueto. Sim. Eles tinham um documento cristão. Que eles conseguiram, porque trataram o prefeito, o pai era médico. E ele deu um documento e falou, você vai precisar. Falou pro pai, guarda isso aqui que um dia você vai precisar. Porque ele já sabia que no futuro os alemães iam chegar, entendeu? Sim. Aí falou, um dia você vai salvar a vida de vocês. Aí eles guardaram e fugiram com esse documento. E a única coisa que eles levaram foram as fotos da família. Essas fotos que eu reproduzi. Olha que legal. Tinha fotos, inclusive, da família inteira. No livro a gente descreveu, né? Sim. Os primos, avós, tias, tudo foi para Auschwitz. Mas tem a memória deles, a homenagem, entendeu? Então isso aí não tem preço. Não tem preço. A gente está falando da história das pessoas. Das pessoas. Eu vou dar um depoimento porque a minha esposa, ela faz a impressão. Ela faz mais que eu. Então ela organiza as fotos e coloca em álbuns. Isso não tem valor. Realmente, a gente fala de uma coisa agora, mas na nossa estante tem uns 10 a 15 álbuns. Sensacional. Né? E ela senta muitas vezes olha, e é uma coisa engraçada. Menino, né? Eu tenho um menino, ele tem 4 anos e meio. Ele gosta. Pois é, isso que eu ia te falar. Então isso gera, né, uma sensação boa, né, de resgate, dele sentir, né, que, poxa, ele faz pertencimento, né? Exatamente. E a gente precisa... Eu sempre fui um fanático por história. Adoro história. Minha leitura é só história. Sim. E eu acredito que a gente precisa saber de onde a gente veio. Isso é verdade. A gente tem que ter isso. Você vê que eu sempre pergunto, tua família, quem que é? Sim, Eu quero saber, porque eu acho que a gente não pode, como minha avó dizia, não pode ser filho de perdido. Tem que ter uma história. Né? Filho de chocadeira. Sim. Não, vou traduzir, não sei nem como. Sorry. Mas a gente precisa ter uma origem, uma história. Uma história. E a fotografia é essencial nisso. Essencial. Eu acredito que a fotografia ela tem um papel de documentação da humanidade. Sim, é verdade. É muito além do que uma simples entretenimento. Sim. Né? E agora, para a gente fechar, meu amigo, que o papo deixar meio longe. Eu queria que você falasse um pouquinho o que a Fujifilm tem planejado para os próximos anos. Assim, você está, claro, mais por dentro do que todo mundo aqui no Brasil. Eu queria que você falasse até para os fotógrafos, para quem está... Tem gente que não é fotógrafo que assiste podcast também, de outras áreas, se interessa, gosta de fotografia. E a gente foi boa essa aula sobre Fujifilm. E eu queria que você falasse um pouquinho.
Bom, então a Fuji, ela, de novo, né, ela pensa sempre em inovação. Então tudo que ela quer fazer e ela pensa no futuro é usando tecnologia para inovação e melhorar a vida das pessoas, né? Então ela precisa usar isso e ela faz isso. Então ela está desenvolvendo novos equipamentos, novos softwares para a área médica, né, para ajudar, até como para o conhecimento. A Fuji, ela é líder mundial em software de gerenciamento de imagens para hospitais, né? Então é um negócio que a gente não conhece, né? Eu não sabia disso. Então, assim, ela usa a tecnologia que ela tem para melhorar a vida, né? Então, dá acesso mais rápido, uma leitura melhor. Então, ela vai e continua investindo em IA, né? Para que os seus produtos, né, e o resultado, as suas soluções tenham uma resposta melhor para as pessoas, né? E desenvolvimento de produtos, né, de novo, voltados a melhorar a vida das pessoas que estão longe. Por exemplo, esses equipamentos que eu falei antes, que a gente usa para o Stop TB, também são usados em locais distantes. Por exemplo, pega lá na Amazônia. É difícil de fazer um exame. Então, quando tu leva equipamento que a gente tem de desenvolvimento de tanto análise clínica, quanto raio-x, quanto ultrassonografia, que são portáteis, tu traz uma melhora para aquela comunidade. Por quê? Porque tu consegue detectar melhor, mais rápido as doenças e tratar mais rapidamente. Isso melhora a vida das pessoas. Então, a Fuji, ela está sempre pensando nisso. E quando ela pensa, né, em tecnologia das câmeras, ela também está sempre pensando em trazer inovação que ajude as pessoas a ter, né, uma fotografia mais fidedigna, que o resultado saia mais rápido e que precise menos interação ainda. Ou seja, depois que tu ajustou, a fotografia já está pronta. Então, é um conjunto, né, de investimentos que a empresa faz para justamente, de novo, tornar a vida das pessoas melhor. E aqui no Brasil, a Fuji tem muitos projetos, tem muitas coisas boas pela frente, né? Tem. Então deixa assim no ar. Então, o Brasil é um país fenomenal, né? E é muito interessante, e o que eu quero te dizer é que aqui é uma loucura esse país. Sim. Nós somos brasileiros, a gente pode falar. Esse Brasil é uma loucura. É verdade. Cada hora um governo com um plano, tributação. É muito complicado. E eu acho interessantíssimo. A Fuji foi o primeiro país. É a primeira filial no mundo. Do mundo fora do Japão. Exatamente. É incrível. É incrível. O Brasil foi o primeiro país realmente onde a Fuji fincou a bandeira fora do Japão, né? E ela continua investindo ainda. Nós temos duas fábricas, temos em Manaus, temos em Arujá, e continuamos buscando aí soluções, né? Justamente o Brasil é complicado, a parte tributária, está reformando, está entrando na reforma tributária, mas a gente tem que buscar aí alternativas para justamente trazer mais produtos para cá, trazer alguma produção. Então nós estamos buscando sempre alternativas para ainda melhorar, né, a participação aqui no Brasil e o desenvolvimento do negócio no Brasil. O fotógrafo pode ficar seguro, né? Pode ficar super seguro. Investiu no Fujifilm, ele está seguro. Maravilha. Tranquilo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Namor, e assim, parabéns pelo teu canal, parabéns pelo trabalho que tu faz, não só para a fotografia, mas para o consumidor, para as pessoas, porque eu acho que trazer conhecimento só enobrece, né, todo esse trabalho que tu faz e o futuro. Então, parabéns. Muito obrigado. E obrigado pelo convite. Um abraço. Gostaram desse episódio? Eu adorei, pessoalmente adorei. E eu gostaria, isso tudo que vocês viram aqui foi uma parceria muito grande e essencial da Fujifilm Brasil e da Worldview, com essa estrutura incrível que ofereceu para a gente estar nesse podcast. Obrigado pela parceria e pelo apoio das duas empresas.